Estamos no ar! Este é o podcast Motorsport.com, edição 294, rumo aos 300 programas aqui com você, sempre a partir de terça-feira da semana, sempre uma edição nova. Eu estou ao lado aqui de Guilherme Longo, como você já pode observar, e nós vamos falar aqui, Guilherme, de um tema palpitante. Nós vamos trazer aqui uma série de convidados também que tem sido a tônica nos nossos bate-papos aqui, nas nossas entrevistas, que são os pilotos brasileiros na Fórmula 1. E a coisa me parece que está um pouco difícil, apesar de alguns rumores que surgem às vezes aqui e acolá, né, para muita gente que acaba nos cornetando às vezes, né, não é porque a gente está plantando nada, isso até a gente utiliza a nossa apuração, mas também tem muita coisa que sai na mídia internacional. A gente vai falar aqui basicamente sobre o futuro de Gabriel Bortoleto e Felipe Drugovich, mas eu queria saber da sua opinião no geral. Dentro de você, realisticamente, você imagina que nós teremos novamente um representante do nosso país no grid de largada da Fórmula 1 no ano que vem? Seja bem-vindo. Dentro de você, que poético, no seu âmago, você sente que... Não, mas é o achismo, o feeling do repórter, o feeling do jornalista, não, dentro do cenário. É só porque eu achei poético isso. Mas primeiro, né, salve pra galera que tá acompanhando aí, que está assistindo no YouTube ou ouvindo aí nos agregadores de áudio. Assim, eu entendo quando você coloca que a perspectiva não é muito positiva, mas eu vou trazer uma outra questão pro debate. Eu acho que, desde a saída do Massa, no fim de 2017... nunca o campo esteve tão favorável para a gente ter o retorno de um brasileiro à Fórmula 1. A gente tem dois pilotos que estão na briga, e são dois pilotos que frequentemente têm seus nomes associados a algumas vagas que estão ali. E aí pra galera, mas é só a imprensa brasileira que fala isso. Não, a gente vai falar aqui de jornais, de portais internacionais. O Blick da Suíça, o Fórmula 1 da Itália e outros veículos já apontaram tanto o nome de Drugovich quanto o nome de Bortoleto, que surge agora, né, neste momento, aproveitando a crescente dele na Fórmula 2. E isso casa muito com o nosso primeiro convidado aqui, que nós vamos colocar virtualmente, você que está assistindo e ouvindo a gente, que é o Geraldo Rodrigues, empresário de pilotos que convive ali atualmente bastante na Fórmula 1, e ele comentou sobre essa questão de o momento em que um brasileiro pode entrar, pode voltar, que quase resvala naquilo que a gente está falando aqui, tá legal? Vamos ouvir e ver Geraldo Rodrigues. É uma janela muito boa de oportunidade. Tem várias vagas aí. Fazia tempo que não tinham tantas vagas em equipes que aceitam pilotos jovens ou pilotos que não têm tanta experiência. Então, eu até estava no almoço hoje conversando com o Felipe sobre isso. Me preocupa um pouco porque se a gente não aproveitar, se o Drugovich ou o Gabriel não aproveitarem essas vagas agora, a gente acaba tendo um break de espaço de 2 anos. E em 2 anos aparece um monte de piloto bom. As coisas mudam demais no automobilismo e eu acho que isso é meio cruel para o piloto. Eu acho que diz 2 anos por conta do regulamento de motor. Não, porque você... De trancar contrato do piloto. Porque se o Ocon vai para a Haas agora, ele não vai fazer por 1 ano. Ele vai fazer por 2 com opção de 3, mais um para a equipe. Então aí, você vai ficar 2 anos com a Haas sem ter vaga. Você vai ter a Sauber... De 25 para 26 vai ser sem qualquer tipo de mudança significativa. E aí é cruel pro cara que fez tudo de bom, chegou na porta, mas não tem... Assim, chegou no lugar, na mesa para almoçar, não tem cadeira para ele sentar. Ele vai ter que ficar lá fora. Então, estrategicamente, se eu pudesse dar um conselho para os pilotos brasileiros, eu daria que, cara, dá um jeito de arrumar um lugar para você sentar. Seja ele qual for. Não fica esperando muita coisa, senta, porque depois que você está lá dentro, isso é uma coisa que eu sempre tento explicar para as pessoas. Os mecânicos que falam, os engenheiros se falam, os donos de equipe se falam. Então, se você está andando na Haas, mas você está fazendo um trabalho dentro da Haas muito bom, as outras equipes vão saber. Tá aí o Geraldo Rodrigues. Guilherme, uma coisa que ele falou que me chamou muita atenção, né? Todo mundo ali da Fórmula 1 se conhece, todo mundo ali sabe quem é quem. Por mais que um dos outros exemplos aqui que eu vou falar no futuro não foi bem assim, mas acho que a regra, né, se tiver oportunidade, cai para dentro. Se você estiver tirando leite de pedra, o piloto brasileiro tiver, mesmo numa Sauber, que hoje é realmente a pior equipe do grid, se você estiver tirando leite de pedra da Sauber, o pessoal vai saber identificar o teu trabalho, o que é responsabilidade sua, o que é responsabilidade da equipe, né? Eu acho que o Hulk é um caso muito desses, né? Ele
tá numa Haas que, tudo bem, vive uma crescente nesse momento na Fórmula 1, tá pontuando com uma certa consistência, mas conseguiu uma vaga numa equipe de fábrica. Tudo bem, a entrada da Audi na Fórmula 1 vai ser aos trancos e barrancos, vai ser mais na emoção do que qualquer outra coisa, mas é uma equipe de fábrica. Então é muito importante isso. E eu acho que assim, o Drogovic tá circulando no espaço da Fórmula 1, ele tá sempre presente nas corridas, e a gente tem o Bortoleto que vive uma situação excepcional. Ele é o atual campeão da Fórmula 3, está no ano de estreia na Fórmula 2. O começo, as 2 primeiras etapas mais ou menos, teve um período de adaptação, mas a crescente do Bortoleto no campeonato é uma coisa inegável. Não tem como ignorar o momento que o Bortoleto tá na Fórmula 2. E eu acho que isso torna ele interessante às equipes. Como eu falei, né, das 4 vagas que restam, a Sauber é hoje a única plausível. Mas chama atenção, porque para uma Audi entrando na Fórmula 1, ter um piloto veterano e um novato que vai ter a chance de treinar em 2025 com a Sauber para 2026 ser um piloto Audi é interessante. E é por isso que essa questão dos contratos plurianuais tem pesado muito ultimamente, né? A maioria das equipes tá com a galera já pronta para 2026. Verstappen até 2028, Ferrari, Hamilton e Leclerc garantidos, McLaren, Norris e Piastri, e por aí vai. E aquilo, né? O Bortoleto ele teve algumas etapas no início bem azaradas, né? Teve ali acidentes, tal. Se não fosse aquilo, certamente ele poderia estar já na liderança ou mais perto do Isaac Hadjar. E ele, de alguma maneira, ele estaria emulando o Oscar Piastri, que foi campeão no primeiro ano na Fórmula 3, campeão da Fórmula 2 no seu ano de estreia também. E aí ficou aquele clamor, não é possível um cara desse ficar de fora da Fórmula 1. E aí vamos ver se realmente com essas credenciais, já que acusam, entre aspas, o Drogovic de ter vencido a Fórmula 2 no seu terceiro ano, né, o que dizer então de um brasileiro que pode vencer na Fórmula 2? Não é necessário, né, Gui? Nesse momento o Bortoleto ele tá com 35 pontos. 36 do Hadjar com 150... Dos pontos de superlicença, estava me referindo. Ah, tá, desculpa. Não, mas vamos passar também a situação do campeonato. Sim. Faltam 4 etapas pro fim. Então 8 corridas, né? São 156 pontos ainda em jogo, a diferença é de 36 só. O Bortoleto tá muito vivo na briga pelo título. Total. Como você falou, teve alguns azares no começo do ano, alguns acidentes que ele não era culpado, a diferença podia ser menor. Mas o momento é muito favorável. Então, em pontuação de superlicença, e até vamos explicar pra galera que talvez não conheça muito o sistema, para você entrar na Fórmula 1, para você ser piloto de Fórmula 1, você precisa de 40 pontos na superlicença. E isso você tem que adquirir ao longo de 3 temporadas. No caso do Gabriel Bortoleto, seria 2024, 2023, 2022. No momento, sem contar os pontos de 2024, porque eles ainda não foram distribuídos, Sim. Ele tem 35 dos 40 pontos. Então ele precisa de mais 5 para poder completar os 40, e para isso basta um 8º lugar na classificação final da Fórmula 2, posição que hoje é do Dennis Hauger, inclusive. Uma diferença ali de 50 pontos entre eles. É bem factível, né? E vai lembrar que o Bortoleto conseguiu 30 pontos pelo título da Fórmula 3 no ano passado e 5 da temporada que ele fez na Fórmula... Freca, né? Na Freca. Convencionou de vez, né, Freca? Não tem... É horrível. Mas o pior é que tem a versão asiática, né? Tem a Freca da Ásia. Não, que na verdade é a Fraca. Nossa. Não, mas é Fórmula Regional Asiática. Essa pra mim... Você jura que chamam de fraca mesmo? Não, eu não sei se chamam, mas que a ideia é essa, é Fórmula Regional Asiática, né? Championship campeão by da Alpine. Fraca. Tudo bem, campeão da Fraca. Meu Deus do céu. Mas é isso, olha, e aí também até como atualização, na semana passada quem leu o motorsport.com viu que já um dos veículos de imprensa Fórmula 1, né, o site italiano deu que o Mattia Binotto, hoje, que vai ser o cara ali que está no comando, né, da Audi, da futura Audi, ali, Sauber Audi, ele considera sim o nome de Gabriel Bortoleto como futuro companheiro de Nico Hülkenberg, né? Então é a mistura que o Guilherme falou agora há pouco, né? Um piloto experiente e um jovem, né? Para você aliar ali os dois mundos, né? O melhor dos dois mundos. Eu vou chamar agora o nosso próximo convidado aqui, Guilherme, porque eu falei que ele era a exceção à regra daquilo que o Geraldo Rodrigues tinha falado. Porque o Lucas Di Grassi, que esteve aqui, inclusive, sentado nessa cadeira, para quem está assistindo a gente, mas é onde eu estou sentado, falando sobre
essa questão da Fórmula 1 também, de você, se tiver uma chance, entra, né? No caso dele, ele entrou, mas acabou não dando muito certo, né? Mas foi feliz em outras categorias, mas entende bastante sobre Fórmula 1. E aí também falando sobre Felipe Drugovich, vamos pegar aqui especificamente o caso de Felipe Drugovich, a gente já falou do Gabriel Bortoleto, mas o Drugovich, muita gente, você que está assistindo a gente, ou ouvindo também, nos corneta aqui quando a gente fala do Drugovich na Fórmula 1, muita gente, vocês estão falando, já foi e tal. E a gente perguntou pro de graça, né, se o bonde do Felipe Drugovich já tinha passado para questões como na Fórmula 1. Vamos ouvi-lo e vê-lo. E tem o Drugovich que resolveu fazer Endurance agora. O European Le Mans Series. Mas isso aí é para se preparar pro WEC. Sim. Para ganhar experiência. Então provavelmente vai fazer o WEC junto com o Nars. Você acha que em relação à Fórmula 1 a chance dele é assim, o bonde passou? É aquela coisa que não aconteceu. Eu acho que sim, porque o Drugovich está numa posição muito boa, inclusive com patrocínio. Eu acho que a decisão dele de ter entrado na Aston Martin, inclusive falei isso para ele e para o manager e para os investidores dele, falei, olha, eu procuraria outro caminho, não do jeito que foi feito. Eu acho que ele teve uma oportunidade boa, agora está vindo mais gente, né? O Berman assinando, agora eu vi que o Durham talvez assine com a Alpine, enfim, a competição é muito, muito forte ali. Então... Mas o que te faria... Você não é a primeira pessoa que me fala isso. É que a outra pessoa que me falou isso de achar que a Aston Martin não era o melhor caminho, me falou em off. Então eu não posso assim nem falar, mas eu já falei aqui no debate, eu já ouvi que não foi um bom movimento. Eu sei que é difícil ler isso, assim, o mercado é uma coisa difícil. Você Zero, vê, inclusive... Mas era feeling teu? Por que era? Era o Alonso? O que fazia a Aston Martin? A coisa do Stroll, seu filho do dono, não vai sair de lá? Exato. É isso? Assim... na Fórmula 1 você tem que pegar a oportunidade que aparece. Para mim, obviamente, a Virgin era a melhor oportunidade. Não, mas era a única que apareceu, eu peguei. E paciência, faz parte. E tomaria várias outras decisões da minha carreira, como a gente tomaria das nossas vidas, olhando para trás. No momento daquela decisão... Era a melhor opção. Eu não sei. Eu não estava dentro não recebi uma ligação, fala, pô, faço isso, eu faço aquilo. Não. Olhando de fora... tendo o patrocínio que ele tinha, tendo o título que ele tinha, talvez pudesse ter escolhido uma outra opção que fizesse mais sentido. E daí ele estaria no lugar de um Berman da vida hoje ou de um Durham da vida hoje. Mas a Aston Martin, com o Stroll lá, que não vai sair, o Alonso com um contrato de longo prazo, era impossível subir. Então, assim, talvez o bonde tenha passado. Espero que não. Eu acho que o Drugovich tem um talento para estar na Fórmula 1, para ter a oportunidade dele. Mas, realisticamente, fica muito difícil. E cada vez mais difícil porque existem outros pilotos subindo, Antonelli vindo, já com contratos, enfim, outros pilotos das outras academias de pilotos, então ficando cada vez mais difícil. Tá aí o Lucas de Grassi, que teve uma passagem pequena na Fórmula 1, muita gente acredita que ele poderia ter tido um melhor sucesso. As chances, como a gente falou, para o Drugovich, né, o Gui, meio que já passaram assim, alguns anos, né, o segundo ano dele como piloto reserva da Aston Martin. Agora uma coisa é certa, né? Se não for agora em 2024, pro ano que vem, eu acho que já não tem mais jeito, né? Eu acho que o timing do Drugovich acaba esse ano mesmo, mas assim, a gente teve exemplos recentes. Nick de Vries foi um caso. 2 anos depois de ter sido campeão da Fórmula 2, também... Só alguém ter apendicite no ano que vem, tá tudo certo, né? Então assim, tem uma janela, é que a galera é muito imediatista. Inclusive, quando o Drugovich não consegue a vaga, né, em 2023 no grid, muita gente, já não vai, já foi. Calma. O pessoal é muito imediatista e muito pessimista. Não, mas eu achei interessante assim, a galera já quis detonar o Drugovich quando o Enzo Fittipaldi estava andando muito bem no ano passado. E hoje a gente sequer coloca o Enzo Fittipaldi como uma possibilidade. Você vê como as coisas são dinâmicas. O Enzo, infelizmente, está num ano bem complicado na Fórmula 2, sequência assim, de etapas completas sem pontuar. Então, realmente, assim, a trajetória do Enzo orbitando ali pelo círculo da Fórmula 1 tá chegando ao fim.
Mas o Drogovic, eu acho que ele ainda tem até o fim desse ano pra brigar. O título dele, foi no terceiro ano, ok, mas um título tão avassalador como foi o dele, é difícil de ignorar. Não à toa a gente tem, né, os rumores, como o Roger Benoit do Blick, um jornalista muito bem conceituado no paddock, Experiente. muito experiente, fala que a Sauber tem sim interesse em Drogovic. A gente tem que fazer um parêntese, uma ponderação. Desde que houve a troca da Sauber, sai Andrea Seidel e Oliver Hoffmann para entrar Mattia Binotto, entra o Bortoleto na história. A gente não sabe se o Drogovic ainda está dentro das contas da Sauber com essa mudança de gerenciamento. Mas a questão havia o nome do Drogovic no jogo. Ele poderia estar no jogo até Na gestão anterior. Né? Como a Sauber /Audi vem mudando e não dá qualquer sinais aí de chegando. Demitiu os dois nomes, né, que comandavam o projeto da Fórmula 1. Andrea Seidel, que era o CEO da Sauber, responsável pela transição, e o Oliver Hoffmann, que era o cara que fazia a ponte entre o Seidel e o CEO da Audi montadora como um todo. E agora acabou de recrutar, né, Jonathan Whitley, que era um dos caras sempre muito apontados como um dos donos do sucesso da Red Bull nos últimos anos. Para cumprir um cargo que no momento a Sauber não tem, que é chefe de equipe. É complicado. Olha, eu sei que a gente tem que ter um brasileiro a qualquer momento, de qualquer forma, mas dá medo. Assim, tudo bem, é aquilo que a gente falou no início, né? Tem que agarrar a oportunidade que aparece. É a mesma coisa que fazia, por exemplo, George Russell na Williams, quando a Williams realmente estava passando seu pior momento e as pessoas conseguiam separar o joio do trigo, conseguiam falar, pô, o Russell tá tirando leite de pedra. E assim, olhando o momento, a gente não tem um brasileiro de forma fixa na Fórmula 1 desde a aposentadoria do Massa em 2017. Essa é a 7ª temporada, 18, 19, 20, 21, 22, 23. É a 7ª temporada sem ter um piloto brasileiro fixo na Fórmula 1. Então, tem que agarrar a oportunidade que aparece. Não dá pra ficar, porque a Sauber é ruim. Gente, não vai rolar a vaga da Mercedes pro Drogovic ou pro Bortoleto. Não dá pra também ficar escolhendo. Não dá pra ser um pouco criança mimada nesse sentido. Porque esse aqui é ruim, eu quero ir pro outro. Não, você tem que pegar a oportunidade que aparece. Talvez o único cara que eu acho que possa chegar com tamanho, não tamanho, mas assim, com retrospecto muito interessante, que hoje já faz parte de uma escola, uma academia de pilotos, é o Rafa Câmara, que já é piloto da Academia de Jovens Pilotos da Ferrari. E que tá arrasando na freca. Então o próximo passo vai ser a Fórmula 3, se ele ganha no primeiro ano. Quem sabe, eu até brinquei outro dia na redação, mas depois se pode até pensar de maneira seriamente, dependendo de como for a Ferrari na era de 2026, ele pode, entre aspas, aposentar o Hamilton, ele pode substituir o Lewis Hamilton depois de uma passagem na Ferrari. Lembrando que o contrato do Hamilton é até 2027. Exatamente. Então, se ele for muito bem, já é um piloto Ferrari. Se ele chegar destruindo tudo na Fórmula 3 e depois na Fórmula 2, por que não? Né? Tudo bem que vai faltar um ano ali, mas ele pode ser um piloto reserva. Então, eu acho que o horizonte pode ser muito legal ainda. Né? Então... É uma questão real, mas fica a dica pra quem tá assistindo. Não botem pressão sobre o menino. Deixa o menino correr. Pelo amor de Deus. Não queimem o menino ainda. Mas é difícil. Assim, a gente sabe, né, Gui, a pressão que é. Até dentro do papo que nós tivemos essa semana com a Mariana Becker, né, a gente comentou aquela postagem da Fórmula 1 do quadro de medalhas. O Eric, né? já dando o spoiler do nosso próximo convidado. A gente é muito grande nesse negócio, muita gente se surpreendeu com aquele quadro de medalhas. Vamos explicar pra galera. Explica pra galera, faz favor. No dia da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris, a Fórmula 1 fez um post muito legal no Instagram. Repercutiu bastante. Bastante. Que eles pegaram basicamente todos os pódios da história da Fórmula 1 e transformaram como se fosse um quadro de medalhas olímpico. Então, ouro, prata e bronze para primeiro, segundo e terceiro lugar. A Grã-Bretanha é a primeira colocada. E lembrando que Grã-Bretanha, porque nas Olimpíadas se compete como Grã-Bretanha. Então somou Inglaterra, somou Escócia, todo o pessoal ali. Em segundo lugar, a Alemanha. Em terceiro, o Brasil. 101 medalhas de ouro, não lembro mais quantas de prata, quantas de bronze. Mas em termos de ranking, de pódio, o Brasil é o terceiro melhor país da história da Fórmula 1. É uma história gigantesca que vai muito além de apenas, entre aspas, os 3 títulos de Ayrton Senna, os 3 títulos de Nelson Piquet e os 2 títulos de Emerson Fittipaldi. E a gente mantém esse retrospecto de ser o terceiro dentro da história da Fórmula 1. Mesmo há 7 anos sem um piloto. 7 anos sem um piloto, há 15 da última vitória, que foi do Barrichello no GP da Itália de 2009. E há 31 sem um título.
Mas é isso, eu falei agora há pouco que eu ia retomar com o Drogovic, mas vou cumprir agora, porque nós batemos um papo muito, muito legal com o Felipe Nasser durante as 6 horas de São Paulo em Interlagos, e o Felipe Nasser, ele tem, ou tinha como empresário na época da Fórmula 1, o Amir Nasser, que é o tio dele, e o Amir também agora é o empresário do Felipe Drogovic, ele que tenta ali colocar o brasileiro na Fórmula 1. E ele falou, você estava nesse papo, né, Gui? Isso, o Nasser falou basicamente sobre quais lições da época dele que o Amir tirou agora para usar no caso do Drogovic. É uma declaração bem interessante aí do Nasser. Acho que tudo se aprende na vida, né? Senão a gente não estaria aqui hoje, né? Se fosse para ser melhor todo dia, seja na nossa profissão ou nossa vida pessoal, sempre tem aprendizados, né? E acompanhar o mercado muda toda hora, né? E eu posso falar, cara, o Felipe Drogovic tem todas as capacidades, ele merece sim uma oportunidade. Eu sei que o Amir e eles estão procurando isso, mas eu já vi esse lado da moeda também, o quanto é difícil você encaixar todos esses fatores entre dar uma oportunidade para um menino jovem, né, com condições de entrar numa equipe, porque também ninguém quer entrar na Fórmula 1 para ficar um ano e falar, vamos ver como é que é, entendeu? E ficar descartado. Então, é muito difícil. Sem contar que os valores da minha época e hoje, falando de... Eu ia perguntar disso. Isso já mudou, cara. Você vê os números que as equipes procuram hoje com pilotos que têm patrocinadores, é coisa de doido. Tá aí o Felipe Nasser, Guilherme Longo, um dos caras talvez que até hoje muita gente chora, né, não ter continuado na Fórmula 1, ainda mais O próprio Felipe Mota falou, sou viúva de Nasser. Porque foi de uma maneira assim cruel com o Nasser, né, depois daquela corrida daquele GP do Brasil de 2016, na chuva, ele fez literalmente chover, né, para a equipe dele na época, a Sauber. Fez chover dinheiro, literalmente, porque garantiu para a Sauber, lembrando para a galera, né, era uma época que a Fórmula 1 tinha 11 equipes no grid e as 10 primeiras recebiam uma bonificação da FIA, que era ter os custos de viagem cobertos pela categoria. Só a última colocada que não. E a Sauber, antes desse GP do Brasil, era a última colocada. O Nasser consegue 2 pontos miraculosos e com isso a Sauber ganha um alívio financeiro muito grande. E 15 dias depois, ele é chutado da equipe. Em prol de Marcus Ericsson, que hoje, né, está na Indy e também tinha ali uma questão de grana mesmo, que ele conseguia trazer, né, e aquela época a Sauber ali quase fechando as portas também. A gestão da Monisha, né, extremamente contestada ali, né, e a gente depois acaba descobrindo uma série de outras questões ali internas que realmente comprovavam que não foram tempos felizes ali para a equipe suíça. Agora a gente vai trazer, eu dei um spoilerzinho aqui, né, falando sobre uma das convidadas aqui durante essa semana que você vai acompanhar, já está acompanhando, a Mariana Becker, né? Nós vamos trazer aqui também, ela comentou sobre essa questão dos pilotos brasileiros na Fórmula 1. Mariana Becker, repórter do Grupo Bandeirantes, que está sempre ali acompanhando não só o Gran Circo, como gostam de falar os espanhóis, mas também os pilotos brasileiros, a Fórmula 2, Fórmula 3, já que correm todos juntos no mesmo fim de semana de Fórmula 1. Vamos ouvir a Mariana Becker. Eu acho que o Felipe, assim, ainda existe uma negociação por trás dele, ainda está acontecendo, né? Não é página virada, ainda existe a possibilidade, sim. Eu não questiono a qualidade técnica dele, eu acho ele muito bom, muito rápido. Então, eu acho ele material de Fórmula 1, ele é um piloto de Fórmula 1, o Felipe. Mas o perder o bonde não é que, assim, ele perdeu o bonde. O bonde quando estava cheio de cadeira vazia, não pegou ele. Porque na Fórmula 1, você tem que ter a grana que ele tem, o talento que ele tem, mas você tem que ter um timing, você tem que estar no lugar certo, na hora certa. O Bortoleto, eu acho que ele tem, assim... de novo, eu acho que é um cara muito talentoso, muito focado, ele está dentro da McLaren, ele é observado o tempo inteiro, sabe? Ele tem, obviamente, tem o Alonso como agente, né? A empresa do Alonso como agente, quer dizer, ele está muito bem
Ele tem gente importante em lugares importantes, né? Isso pode ajudar ele muito. E é um guri extremamente concentrado e talentoso. Eu acho que promete, sabe? Eu ponho minhas fichinhas ali. Eu sempre ponho as minhas fichas em todos eles, porque assim, fora, se não são bons, eu não vou botar. Mas assim, se são pilotos brasileiros e são bons, sabe? O Pietro eu acho um baita de um piloto, o Felipe Nasser também, baita de um piloto, mas o Felipe estava numa situação horrível dentro de uma equipe que ele não conseguia se impor, porque ele estava como companheiro de equipe um cara que era praticamente, enfim, era uma confusão ali para ele. Então, eu acho que a gente pode esperar bastante do Bortoleto também. Pode ter esperança nele também. É que o Bortoleto, ele tá um pouquinho mais... Ele tem um caminho mais limpo, né? Pela frente. Ele tá chegando. É diferente de um cara que já tá lá. Que apesar dele estar lá, ele já está lá. É muito chato essa coisa da Fórmula 1. Tá aí a Mariana Becker e eu vou dar outro spoiler, Guilherme Longo, porque... Que foi mais de uma hora de conversa, né? Mais de uma hora de Eu conversa. estava acompanhando de lado, querendo ouvir, mas não pude. Tava um papo muito legal. Você falou de mais de uma hora, nem parece que foi uma hora, porque o papo estava muito agradável, ela fala muito bem. Enfim, mas você vai poder acompanhar e ouvir, assistir e ouvir também dentro do nosso podcast, da sua plataforma de áudio que você mais gosta de ouvir. E ela contou uma outra história muito legal, que bate muito com aquilo que a gente está falando, que a gente é muito grande nisso, né? Porque ela disse que acompanhou o último jantar que a Williams deu a Felipe Massa na segunda aposentadoria dele. A definitiva. A definitiva, não aquela primeira, que graças ao Nico Rosberg, a loucura de Nico Rosberg, ele conseguiu voltar e o Brasil continua com mais um ano, pelo menos, de um brasileiro na Fórmula 1. Porque a Williams, senhor Guilherme Longo, eles prepararam um baita jantar ali, com muita gente envolvida, uma série de pessoas ali começou a fazer discursos em homenagem ao brasileiro, e já se sabia que estava muito bem encaminhado que no ano de 2018 não teríamos, depois de muito tempo, um brasileiro no grid da Fórmula 1. E ela percebeu que não tinha nenhum brasileiro falando sobre Felipe Massa, né, e que precisava ter uma marca registrada do nosso país. E ela simplesmente, do nada, chegou, contando Mariana Becker essa história, você vai poder pegar os detalhes no depoimento dela. Não, dá o microfone aqui, deixa eu falar, e ela, em inglês, né, falou ali sobre o Brasil, né, o Felipe Massa, e também o Brasil na Fórmula 1. Né? Nós falamos aqui da grandeza, falamos do quadro de medalhas aqui, mas talvez ela já assim, sentiu que esse momento duraria, né, esse momento sem ter um brasileiro no grid. Porque assim, quando o Massa aposenta, a definitiva mesmo, né, quem que a gente tinha ali que estava minimamente próximo da Fórmula 1? Era o Sérgio Sete Câmara. Mas ele ainda estava dando os primeiros passos em termos de Fórmula 2, ele não estava cotado ainda para alguma vaga e tal. Tanto que eu acho que ele assina com a McLaren no fim de 2018, é um ano depois só. Ele chega a ser piloto da Red Bull também. Mas é uma coisa bem breve, né? Sim. Helmut Marko. Helmut Marko. Então, eu acho que a McLaren, que é o passo mais sólido que ele dá, vem no fim de 2018, se eu não me engano. Então, o timing realmente não era muito positivo para os brasileiros. A gente dava para ver que pelo menos umas 2 temporadas a gente ia ficar sem ter ninguém. Mas quando você olha a saída do Massa de 2017, a gente encerra um período de basicamente 40 anos tendo consecutivamente um brasileiro no grid. É uma história que começa com Emerson Fittipaldi, mas que tem José Carlos Patti, que tem Wilsinho, que tem Raul Boesel, que tem Senna, que tem Nelson, Massa tem Barrichello. Muitos pilotos que deixaram a marca. E até antes mesmo do Emerson, mas hoje o Emerson é considerado o grande desbravador, o cara que abriu o caminho. Abriu as portas. Mas a gente já tinha. Chico Landi correu na Fórmula 1 nos anos 50. Então, era também o fim de uma era muito histórica, importante, relevante, porque quantos países podiam falar que tiveram 40 anos consecutivamente um piloto no grid? Possivelmente só a Grã-Bretanha, jogando todo mundo no mesmo balaio, e a Alemanha. E vai lembrar que na época também a gente tinha o Gianluca Petekoff indo muito bem, né? Caio Collet, eu acho que ainda era uma grande promessa do kart, mas na época já se falava com a forma como ele estava tendo a carreira gerenciada pelo Nicolas Todd, né, o filho do Jean Todt, que também tomou conta da carreira do Massa, né, na época da Fórmula 1. Então a gente
sabia que era um momento ali, talvez 2, 3 anos, a gente não teria brasileiros, mas que teríamos como recuperar esse status, e não recuperamos até agora. E Exato. estamos aqui discutindo se a gente vai ter para 2025. Inclusive, até trazendo uma outra questão, né? A gente já teve o depoimento do Felipe Nasser. Nessa mesma entrevista, eu convido vocês aí a assistirem no YouTube, ouvirem nos A agregadores. do Nasser. Do Nasser. Ele fala uma questão importante assim, sobre como hoje, especialmente na situação que o Brasil está com uma moeda bem desvalorizada frente ao dólar e ao euro, é importante ter o apoio de empresas, de grandes empresas estarem envolvidas nisso. Não é só a questão de os brasileiros querem, tem que ter alguém colocando a mão na massa mesmo. Hoje, ele inclusive quantifica isso. Jogando na cotação atual, gira mais ou menos em torno de 100 milhões de reais ter um brasileiro na Fórmula 1. Então, precisa trabalhar muito bem com as empresas, com os patrocinadores, para poder costurar isso aí. Não é uma coisa fácil. E um outro nome que também na época a gente contava muito era o Pedro Piquet, né? Pedro Piquet estava na Pedro Fórmula Piquet 2 da naquela Fórmula época já. 2 e acabou não conseguindo e saiu bravo quando ele desiste da Fórmula 2 e fez um depoimento ali nas redes sociais ali por conta de toda essa questão financeira que envolve a Fórmula 2, o mundo do automobilismo. Então, estou tentando rememorar aqui, tentando achar mais algum outro nome, mas não me lembro, mas a gente tinha realmente uma perspectiva menos dramática como a gente tem hoje. E eu mandei o Guilherme tomar uma aguinha agora aqui e você já pode observar. Felipe Mota. Que susto! Cuidado. Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, que também vai dar o pitaco dele sobre esse assunto dos brasileiros na Fórmula 1. A gente ouviu alguma série de especialistas aqui, inclusive você esteve presente na grande maioria dessas entrevistas aqui que a gente já colocou, Felipe. Na sua visão, dá para a gente sonhar, né, diante de tudo aquilo que a gente está vendo, as conversas em off que a gente não pode colocar, dá para sonhar com um brasileiro em 2025 na Fórmula 1? Não, sonhar dá pra... Não custa nada, já dizia o velho samba. Já dá pra fazer, sonhar com tudo. Eu, ouvindo aí esse painel de especialistas, me parece muito claro que hoje o jogo é mais Bortoleto, talvez não para 25, mas mais do que para o Drugovich. Eu acho que o Drugovich está passando nessa curva. Isso não significa que não vai acontecer. Sim. Mas eu acho que o Drugovich... Eu lembro que quando foi feito o anúncio da união dele com a Aston Martin, eu liguei para muita gente, porque eu não gosto de opinar, é o tipo de coisa que é difícil, jornalista, ter toda a informação possível, mas eu liguei para muita gente, inclusive para o staff do Drugovich, que argumenta que era a melhor opção. É preciso lembrar que muitas vezes, quando alguém toma um movimento, de fato é por acreditar que é a melhor opção, mas eu ouvi de muita gente contrária, de muita gente que não é do staff, que não é do time do Drugovich, falando, não acho que é uma boa. Mas no feeling, de falar, cara, o Alonso está chegando lá e é o Stroll. Então é uma equipe com um lugar só, geralmente. E agora com o Alonso, é de imaginar uma demora. E não um cara que vai ter uma má fase e vai ser substituído. Mas a gente também não sabe exatamente quais todas as outras opções que poderiam aparecer. O próprio de Graça falou sobre isso. Mas o que eles sinalizam é o pacote Drugovich como campeão Fórmula 2, mais uma grana, mais um pacote de patrocinadores, permitiria talvez barganhar mais em alguma outra equipe. Isso aí eu não sei. Sobre a sua pergunta, acho que dá para sonhar. E me parece que o Bortoleto, desses que estão chegando, chega com alguma atração, alguma pompa. E aí eu foco muito no que disse o Geraldo Rodrigues. Quando você espera 1, 2 anos, não estou falando que o Drugovich e o Bortoleto vão esperar, mas quando passa o período de 1, 2 anos, você que está ali na cara do gol, vai sempre subir com só mais 3 caras, aí depois mais uns 4, e aí é muito timing. Então eu acho que o Drugovich está num momento mais difícil, acho até que ele competir de European Le Mans Series já é um movimento também de entender o mundo do endurance. E o Bortoleto me parece um cara mais numa situação um pouquinho mais favorável, o que não significa fácil. Só também pontuando, acho que a gente também, assim, a gente observa o Alonso com o contrato muito lá na frente, ele vai terminar ali, se ele encerrar a carreira dele da Fórmula 1 até o final desse último acordo dele com a Aston Martin, ele vai ter 45 anos de idade, mas vale lembrar também que quando o Drugovich assina com a Aston Martin, ele não tinha o Alonso não tinha esse acordo
até 2026. Mas isso é outra coisa. É. A questão que eu falei, tanto que eu Sim, falei, sim, é um cara sim. que não seria demitido. É, exatamente. Não, é só para pontuar também, porque hoje a gente conta Claro, muito com isso. parece- O Alonso tá trancado aí mais alguns Não. anos, mas na época o Alonso não tinha esse contrato e Sem muita dúvida. gente, inclusive o Guilherme Longo, na época, quando o Alonso anuncia a ida dele para Aston Martin, ele dava aqui, falava nos nossos programas, é um ano só, porque o Alonso vai se encher e vai embora. E não, muito pelo contrário. Não, poderia. Essa era a chance. Sim. Essa era a chance. Esse era um ponto dele falar, cara, que droga, esse carro é muito ruim, tô fora, vou me aposentar. Ninguém contava com aquele primeiro ano tão espetacular. Acontece que o Stroll é um cara que não sai. Se sair é porque se decidiram ali. E o Alonso é um cara que você não tem uma má fase diferente do Ricardo, que mesmo experiente, é um cara que numa má fase pode ser demitido. Sim. O Alonso não vai ser demitido. Assim, não vai abrir uma vaguinha, você não vai ter margem de... O Drogovic jamais seria um peso de pressão pro Alonso. Olha, ou você anda melhor, ou a gente efetiva esse cara. Mas tinha essa questão de um contrato mais curto. Eu não sei, e assim, para mim a vaga para o Drogovic teria que ser a do Stroll. Porque eu duvido que, por exemplo, se o Alonso cair fora, a Aston Martin pegaria um novato junto ao Lance Stroll. Você pode pegar até o retrospecto, a escolha do Vettel. Não, mas aí se esse seu argumento é real, eu não sei, é um bom ponto. Aí é uma escolha muito errada, porque o cara precisava cansar demais, entendeu? Eu não acho que o staff trabalhou com isso. E eu não sei, eu não entendo, né? A minha impressão que ficou, pelo menos minha, não sei se foi a sua também, no último GP de São Paulo de Fórmula 1, a expressão corporal do Lance Stroll, né? Uma coisa tipo, tô de saco cheio. Sim. E assim, eu falo, não, ele não vai ficar. Filha da mãe, com todo respeito, não só seguiu e renovou mais uma vez o contrato dele com a Fórmula 1, com a Aston Martin, a equipe do pai. Vamos ver. Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui. A gente vai seguir aqui. Sigo torcendo pelos brasileiros. Vamos ver. E agora ele vai sair. O Guilherme Longo está de volta, porque nós vamos falar sobre as duas rodas. Você tem no motorsport.com, no seu agregador de áudio favorito, no YouTube, também o podcast toda semana aqui, repercutindo, analisando, debatendo tudo o que acontece de melhor nas duas rodas. Guilherme Longo, tivemos de volta, depois das férias de verão da MotoGP, né, uma corrida, talvez dá para chamar de histórica, né, porque foi muito legal as motos ali com as suas pinturas retrô. O que aconteceu e o que nós vamos... Qual é o teaserzinho que dá para pensar do programa que você gravou com o Felipe Mota e o Fausto Macieira? É isso aí, o Eric bem disse, né? Uma edição histórica, celebração dos 75 anos do Mundial de Moto Velocidade. Então as equipes tiveram, nesse domingo, durante o GP da Grã-Bretanha em Silverstone, pinturas retrô. E é exatamente disso que a gente vai ver agora. Eu, o Felipe e o Fausto fizemos uma eleição de qual é a pintura retrô mais bonita desse fim de semana. Confere aí. Mas é hora da gente votar. Qual foi a pintura retrô mais bonita desse fim de semana? Felipe Mota, seu voto primeiro. Vamos lá, eu gostei muito das motos, as pretas e as brancas, né? Eu gostei muito da Aprilia e eu gostei muito de Yamaha. Achei a moto do Martin lindíssima. E eu vou ficar e me sinto muito à vontade. Eu sei que a gente está aqui no podcast com a parceria com a Yamaha. Mas pô, a gente já falou mal das motos esse ano também. Então, para ninguém falar, tá falando bem. Eu achei a moto, quando eu vi o Quartararo passando, eu achei muito bonito, porque eu gostei também do desenho do número. Sim. Assim, eu achei que o número, aquele desenho de meio de bola de bilhar, sabe? Assim, aquele número retrô, o número era retrô. A Ducati que eu achei era uma pintura bonita, mas muito parecida. Se você não tá avisado que é uma pintura retrô, você não associa. Os outras não. Você olha e fala, o que tá acontecendo aqui? Eu gostei muito da moto do Espargaró, né? Falando, óbvio que estamos falando de motos que são duplas, às vezes o quarteto muito parecido, mas a gente se fixou mais a alguém durante a transmissão. O Espargaró foi um protagonista, então eu levei tempo para me tocar, assim, para associar ele. Caramba, ali, o Espargaró, eu achei muito legal. E a Yamaha do Quartararo também, que foi a primeira que eu vi. Quando eu vi com o número dele e tal, eu falei, opa, bonitona. Se tiver que votar numa, eu voto primeiro na Yamaha, em segundo na Aprilia. E depois de falar das duas rodas, aliás, vamos fazer... Carlos Costa de férias até quando, Guilherme? Podia ficar mais um tempinho, né? Podia? Beleza. Tipo, Guilherme Longo, aspas, não faz falta ao motorsport.com. Vamos agora falar de coisas mais úteis, porque também vamos... Chamou o Carlos de inútil, então.
Vamos agora falar da categoria maior e mais importante do automobilismo brasileiro. Chegou a hora de acelerar no momento Stock Car. Este é o momento Stock Car, Guilherme Longo, a terra de Isamara Fernandes vai receber a próxima etapa. BH está de portas abertas ao campeonato. E sabe quem eu vou trazer aqui também? Eu vou trazer aqui o atual campeão da Stock Car, que é o Gabriel Casagrande, falando das expectativas para o circuito de rua, o traçado que vai ali ficar perto ali do Mineirão, estádio, como é que é? Mário Filho é o Maracanã. Enfim, mas vou trazer aqui na sequência, eu prometo trazer o nome correto do estádio do Mineirão, mas o mais importante é Gabriel Casagrande falar sobre a corrida da próxima etapa. Muito animado, espero que a gente tenha um excelente evento lá, tudo que está sendo feito para nos receber está sendo muito, como é que eu posso dizer, vai ser muito prazeroso a gente estar lá, eu acho que o público com certeza vai nos receber muito bem. BH é um circuito de rua, ninguém conhece até agora, a gente vai para um tipo de terreno diferente, o asfalto quando é na rua, com certeza ele é um pouco mais liso do que um asfalto de pista, que já tem uma certa borracha, e é mais perigoso, a gente sabe que tem muro dos dois lados, então a margem de erro lá, não dá para dizer que é mínima, é zero, né? Se você errar, você vai para o muro, então nós estamos assim, confiantes que vamos fazer um excelente trabalho lá. Nosso carro não tá sendo um carro que a gente precisa levar até o limite em determinadas situações. Acho que a gente acaba guardando um pouquinho desse risco e lá em BH vai ser muito importante isso. E aí nós ouvimos, e você que está acompanhando a gente no YouTube também viu, o Gabriel Casagrande falando sobre essa etapa que vai ser inédita. Qual que é o nome do estádio? Magalhães Pinto, isso, nada que o Google em menos de um minuto, nos trouxe aqui. Perdão, mineiros. A Isa Fernandes está te esperando com um trem para te atacar. Olha só, Guilherme Longo tirando sarro da maneira carinhosa como os mineiros falam, além do sotaque. Só faltou falar com sotaque, viu, Gui? Mas é isso, galera. Ó, então, dia 18 de agosto, tudo com transmissão ao vivo, cobertura melhor do que nunca no motorsport.com. Também aqui na Motorsport TV Brasil você vai assistir as corridas ao vivo e eu estou muito ansioso porque a Stock Car volta a um circuito de rua, Gui. Vai ser muito interessante, é legal quando a Stock vai para praças novas, né? E fazia tempo que a gente não tinha, né? Teve a etapa do Galeão durante a pandemia, mas etapas de ruas anteriores, o que eu lembro assim? Salvador, Ribeirão Preto são as que me vêm à cabeça. Então é legal ver a Stock variar um pouco. Infelizmente no Brasil hoje está uma fase um pouco difícil, então a gente vê, não só na Stock, mas todas as categorias no geral, muita repetição de praça. Então é bom ter essas inovações. Tomara que o circuito, pelo que a gente vê nas primeiras imagens digitais, parece ser bem legal. Tomara que renda aí uma corrida bem divertida. E tomara, inclusive também agora alguns novos autódromos podendo sair do papel. Muita gente fala de Cuiabá, Chapecó, que divulgou essa semana como é que vai ser o traçado. Tem o Raceville de Brotas também que tá para sair. Legal. O projeto do Tarso de Guaratiba, né? O do Tarso Marques também. Rio de Janeiro, né? Do Tarso Marques. Então eu acho que vai ser no futuro, tomara, né, que daqui, sei lá, 4, 5 anos, a gente, com todas essas praças em atividade, a gente consiga ter um campeonato, no caso da Stock Car, de 12 etapas, com talvez uma repetição, porque a gente quer. Repete só Interlagos, 2 vezes tá bom. Tá ótimo, para fechar o campeonato fica legal, né? Então, tomara, sinal que as coisas estarão andando muito bem. E depois desse momento Stock Car, quero agradecer ao Guilherme, a você e a todos os nossos convidados aqui que participaram brilhantemente do nosso podcast. Lembrando que o programa está terminando agora, mas você pode continuar sempre acompanhando tudo o que acontece nas nossas plataformas, tanto no YouTube, agregadores de áudio, redes sociais e o site, né? Vale lembrar que temos um grande site, o maior portal de informações sobre esporte a motor no Brasil e no mundo, então aguardo você também no motorsport.com, tá legal? Guilherme, dá tchau pra galera aí. Valeu, gente, até a próxima. A Fórmula 1 tá de férias, mas o noticiário não para. E semana que vem a gente tá de volta com mais papos sobre Fórmula 1. Quem sabe aí com uma boa notícia aí de algum brasileiro, mas vamos aguardar. Um grande abraço, tchau, tchau.